Semana passada, o mercado imobiliário foi pego de surpresa com a liminar deferida em favor da FG Empreendimentos, no qual supostamente estaria liberado a alienação, a venda de frações ideais, de reserva, né, de fração ideal, de empreendimentos imobiliários sem que exista o registro do memorial de incorporação. Como que essa situação, essa decisão efetivamente está afetando, irá afetar o mercado imobiliário? E o que é que nós poderemos esperar daqui para frente? Olá, sou o Dr. Tiago Andrade, advogado especializado na defesa de compradores e proprietários de imóveis. Gostaria de agradecer a sua visita aqui ao meu canal Direito Narrado e hoje vamos comentar sobre essa liminar que colocou assim uma bomba, né, do que se entende de compra e venda no mercado imobiliário, principalmente a compra e venda de unidades na planta. Bom, pois bem, qual que foi a situação que ensejou essa liminar? Qual que é o contexto? A FG, ela, pelo que eu consegui aqui analisar da coisa, aparentemente não é a primeira vez que ela faz isso, mas ela tem esse costume de oferecer para investidores reservas de fração ideal por um preço mais atrativo, antes mesmo do registro da incorporação imobiliária, que é o requisito no qual a lei impõe ao incorporador construtor que ele faça isso perante o cartório de imóveis antes mesmo de comercializar ou iniciar qualquer publicidade referente à venda de apartamentos na planta. E a FG tem essa prática de oferecer, antes do registro da incorporação, essas reservas desses apartamentos para investidores. E, obviamente, que faz-se uma engenharia muito grande para tentar dar um drible na lei. E sempre que esse tipo de situação ela chega nos tribunais, a jurisprudência consolidada sempre foi no sentido de não autorizar a negociação de apartamentos e imóveis na planta sem que exista o prévio registro do memorial de incorporação, porque isto na minha opinião, continua sendo, independente da alteração legislativa, o requisito inicial para que se faça qualquer coisa referente a essa comercialização dessas unidades. Bom, pois bem, o que é que aconteceu aqui na prática? O Ministério Público entrou, né, com ação civil pública, suscitando uma liminar para que fossem imediatamente suspensas as comercializações dessas unidades, tendo em vista que não existia o memorial de incorporação desse empreendimento, conseguiam liminar ali no primeiro grau, no juiz, autorizando, né, a suspensão imediata dessas vendas, e essa liminar foi objeto de recurso da FG Empreendimentos para tentar continuar com a comercialização dos apartamentos, ainda que sem o registro da incorporação. E esse recurso ele se fundamentou numa alteração legislativa do ano de 2022, que alterou a redação do artigo 32 da Lei das Incorporações, e em decorrência dessa alteração, supostamente seria possível essas alienações. Então, para que fique claro aqui, para que vocês entendam, vamos verificar o que é que essa alteração legislativa fez aqui na Lei das Incorporações. Deixa eu puxar aqui, só um momentinho. Vou puxar para vocês a lei para que fique claro aqui para a gente entender. Bom, vamos lá. Essa aqui é a Lei das Incorporações e o artigo, né, que é o ponto fundamental que baseou o voto da desembargadora. Uma coisa que eu deixo claro, né, a gente ainda está falando de uma liminar monocrática, ou seja, não foi uma decisão do colegiado, da Câmara de Direito Civil, mas uma decisão liminar, uma cognição muito simplificada, referente a um caso concreto e que foi fundamentada a uma posição, que é a posição da desembargadora, e posição essa que, com a devida vênia, eu não concordo. Mas vamos entender aqui o que é que por que essa liminar foi tão inédita para o mercado imobiliário. Vocês podem ver que o artigo 32, ele traz essa questão aqui dessa alteração dada pela Lei 14.382 de 2022. Qual que foi a principal alteração dessa lei em relação ao artigo 32? Ele trocou a terminologia que existia antes, que era o incorporador somente poderá negociar as frações ideais, e substituiu por essa expressão aqui, alienar ou onerar. Ou seja, são
expressões muito mais técnicas e muito mais próximas da tutela normativa dos registros públicos do que uma redação feita pensando efetivamente na questão negocial da compra e venda imobiliária. Por quê? Porque essa lei 14.382, ela trouxe uma série de alterações visando justamente atualizar essa questão da lei de registros públicos e a questão da compra e venda imobiliária, dentre outras diversas alterações. Então, a finalidade da lei, no meu entendimento, não foi autorizar essa compra e venda sem o registro do memorial de incorporação, ainda que por meio de reserva de fração ideal. Por que eu entendo dessa maneira? Por mais que tenha ocorrido essa alteração aqui do artigo 32, substituindo o alienar ou onerar, se a gente andar um pouquinho ali na lei, no artigo 66, que trata dos crimes que podem ser cometidos nesse tipo de situação da incorporação imobiliária, o artigo 66 ele apresenta algumas contravenções penais para nós. E qual que é a primeira e principal contravenção penal prevista na própria lei das incorporações? É o inciso 1 aqui, que vai dizer para a gente o quê? São contravenções relativas à economia popular, puníveis na forma do artigo 10 da Lei 1521, negociar, não é alienar ou onerar, tá? Negociar o incorporador frações ideais de terreno sem previamente satisfazer as exigências constantes dessa lei. Que exigência é essa? O registro do memorial de incorporação. Então, sempre foi contravenção penal, sempre não, né? Desde que a lei das incorporações entrou em vigor, a vender apartamentos, imóveis na planta sem o registro do memorial de incorporação é e continua sendo contravenção penal. Então, na minha opinião, seria muito incongruente você interpretar o artigo 32 no sentido de que agora está permitido realizar essa reserva de fração ilegal, esse pré-contrato, reservando unidades por meio de pagamento sem o registro do memorial de incorporação, se o artigo 66 logo depois vai dizer para a gente que se você negociar sem cumprir os requisitos, é contravenção penal. Então, isso para mim já traz uma questão, uma fragilidade muito grande ao argumento que é sustentado pela FG, que foi a tese, né, que eles sustentaram, que essa alteração permitiria agora essas reservas de fração ideal, quando a própria lei continua proibindo a negociação sem que tenha sido revogado esse artigo 66. Só que, além da questão do debate jurídico, deixa eu trazer a câmera aqui para mim. Isso traz uma insegurança jurídica muito grande, porque a própria lei das incorporações, a finalidade dela, quando ela foi criada, era justamente evitar esse tipo de situação. Alienação, a compra e venda de imóveis na planta sem que existisse um mínimo de formalidade, um mínimo de algo, de alguma conduta que fosse feita por um incorporador que demonstrasse a seriedade daquela coisa. A gente não está pedindo, a lei não exige nenhuma tarefa, nada, nenhum exercício hercúleo por parte do incorporador. Por quê? Porque a própria lei autoriza você vender as unidades na planta. A única coisa que ela pede é que você cumpra um simples requisito perante o cartório de imóveis para que se dê um mínimo de segurança jurídica para os compradores, que é o registro do memorial de incorporação. Então não tem porquê se utilizar dessas engenharias, desses malabarismos jurídicos para tentar se esquivar dos requisitos legais. Então, por que não registrar o memorial de incorporação? Por que fazer essas reservas de fração ideal? Porque a gente sabe, mas não é o motivo aqui desse vídeo. Então, a gente não pode simplesmente partir da interpretação isolada da lei, da minha opinião, sem a gente ver todo o conjunto e todo o histórico e toda a evolução legislativa em cima disso. Porque autorizando, se isso virar regra, porque uma coisa é FG, a finalidade da lei é proteger o comprador de todos os tipos de incorporador. Nem todas as incorporações e construções são grandes empresas como a FG. A gente tem pequenos, médios e grandes incorporadores e até a presente data não é raro eu, como advogado, pegar empreendimentos de pessoas que pagaram e não recebem.
Ou seja, abandona-se a obra, a construtora fale, as pessoas investem todo o dinheiro de uma vida inteira para adquirir aquele apartamento e ficam sem o seu bem imóvel. Então, a lei das incorporações ela vem justamente para tentar evitar esse tipo de situação. Então, se a gente voltar a autorizar, que era justamente o que acontecia lá antes da existência da lei, uma total insegurança jurídica do mercado imobiliário, porque as pessoas simplesmente iam lá, sem qualquer formalidade, começavam a vender empreendimentos que, na verdade, só estavam vendendo papel, fazia-se material publicitários, anunciava-se imóveis na planta, as pessoas adquiriam aqueles apartamentos, pagavam, as pessoas pegavam o dinheiro e desapareciam. Era isso que acontecia. Então, a lei da incorporação veio para evitar justamente isso, ou seja, vamos criar alguns requisitos para que a gente, ao menos, dê alguma segurança jurídica para os compradores. Que requisito é esse? O memorial de incorporação. Então, se a gente começar a aceitar esse tipo de situação, ou seja, de estar se autorizando a alienação desses apartamentos na planta sem o registro do memorial, a gente está, na minha opinião, voltando lá, dando um passo para trás. Obviamente, a gente tem que respeitar, porque decisão judicial a gente tem que analisar e fazer uma verificação dos fundamentos que a sustentam. Uma coisa interessante que chamou minha atenção, que a desembargadora também citou um precedente ali do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e eu achei estranho porque se esse precedente tivesse seguindo essa mesma linha, também teria virado notícia, e não virou notícia essa jurisprudência que foi colocada ali naquele voto. Então, a título de curiosidade, eu fui lá nessa decisão, nesse precedente que foi citado pela desembargadora, para eu entender o caso concreto, para saber se efetivamente a gente estava falando da mesma coisa. Ou seja, se no ano de 2018 o TJ teria autorizado, teria dado validade para esses contratos de compra e venda de imóvel na planta sem o registro da incorporação. Quando eu entrei no voto, eu já visualizei de pronto que não tem nada a ver com a questão aqui da FG, embora tenha sido citado ali na liminar da desembargadora. Por quê? Porque naquele caso concreto, o que se estava se discutindo era a multa contratual quando se vende esses imóveis sem o registro da incorporação. Vou explicar melhor. Além da lei punir isso como uma contravenção penal, isso que foi feito pela FG de vender essas unidades desse jeito, a própria lei cria uma multa automática ao incorporador de 50% dos valores pagos quando ele vende qualquer unidade sem que tenha cumprido o requisito legal. Então, nesse caso específico, o que é que tinha acontecido? A pessoa comprou o imóvel, o incorporador tinha vendido sem o memorial, sem o registro da incorporação, a pessoa estava discutindo a aplicabilidade da multa dos 50%, ou seja, se seria devida ou não. Neste caso concreto, a pessoa que comprou aquele apartamento sabia, porque isso foi expresso em contrato, que aquele empreendimento ele estava irregular, ou seja, ele deu o incorporador atendeu ao dever de informação, ou seja, colocou no contrato: estou te vendendo incorporação irregular, estou praticando a contravenção penal e você compra ciente disso. Então, nesse precedente, o TJ entendeu o seguinte: bom, a gente não está concordando com a questão da regularidade da incorporação. E, obviamente, que a lei prevê essa sanção dos 50%. Mas a pessoa não pode se aproveitar da própria torpeza. Então, se ela sabia que estava comprando algo irregular, ela não pode depois rescindir o contrato e pedir a aplicação da multa, que desde lá do início ela já tinha pleno conhecimento que estava embarcando em um negócio antijurídico. Então, nesta situação, apenas a multa dos 50% foi afastada. Em nenhum momento desse precedente foi dito que essa prática de vender apartamentos por meio de reserva sem o registro da incorporação era um contrato válido e um ato jurídico perfeito. Nada disso. Então, essa decisão ela continua sendo inédita. E outro detalhe, e por que esse precedente ele foi chamado aqui na questão da liminar? Porque a desembargadora ela entrou nessa questão de que as pessoas que estavam adquirindo aquele empreendimento, e então isso tem que ser visto caso a caso, tá? Porque a liminar, como eu disse, foi dada para o caso, ela sustentou que as pessoas tinham pleno conhecimento que estavam adquirindo
frações ideais de uma incorporação irregular. Então, em tese, não se estaria violando o direito do consumidor por conta do dever de informação que foi prestado. Mas, obviamente, que a gente, na minha opinião, a gente tem que ver a questão dentro de um todo, né? Onde que se dá a boa-fé? Porque o princípio da boa-fé objetiva é algo que tem que se tutelar todos os contratos. Por mais que você esteja informando ao consumidor que é parte suficiente, hipossuficiente, né, que está adquirindo um empreendimento irregular, você não pode dar validade para um contrato num tipo de situação dessa, porque o objeto do contrato ele continua sendo ilícito. E se o objeto do contrato é ilícito, o nosso Código Civil vai dizer que esse contrato é nulo. E se for parar para pensar, até do ponto de vista da própria encadeamento de contratos, a coisa fica complicada. Por quê? Porque o compromisso de compra e venda ele já é um pré-contrato. Porque o contrato definitivo é a escritura pública que a incorporadora vai lavrar depois que você quita o empreendimento. Então, hoje está se criando um novo contrato, um novo pré-contrato. A gente vai ter escritura definitiva, a gente vai ter que ter um compromisso de compra e venda e agora a gente vai ter um pré-contrato ao compromisso. Você vê como uma coisa começa a ficar complicada e a gente vai ter um pré-contrato numa fase pré-registro de incorporação sem que exista nenhuma tutela normativa referente a isso, porque a lei das incorporações ela é clara nesse sentido, né? Ela vem tutelar o regime da incorporação, cujo primeiro ato é o registro. Então não se tutela essas fases iniciais em relação à segurança jurídica do comprador. Ainda tem um outro, quer dizer, são diversos problemas em cima desse entendimento que foi dado. Mas, por exemplo, não é possível a essas reservas de compra e venda de imóvel na planta atender aos requisitos ali da lei da incorporação em referente ao quadro resumo. Por exemplo, é uma obrigação da construtora indicar o prazo de entrega da obra de forma clara e definitiva ali naquele contrato. Então você assina uma reserva de fração ideal, sem que tenha a mínima ideia de quando se quer que vai se começar um prazo de entrega daquele empreendimento. Além disso, não é possível se tutelar uma série de requisitos que são obrigatórios e devem estar incluídos ali no quadro resumo. Por quê? Porque ainda não existe o memorial de incorporação. A própria publicidade do empreendimento tem que estar vinculado ao número do registro da incorporação. Então, como é que a gente vai autorizar com base numa simples alteração da palavra negociar para alienar ou onerar? Então, enfim, na minha opinião, eu estou vendo muitas pessoas dizendo que agora está liberado, abriram-se as portas, pode sair vendendo empreendimento, né, sem o registro memorial. Eu acho que ainda é muito cedo para se bater o martelo em cima disso. Isso é uma situação que provavelmente, né, é um entendimento que vai chegar ao Superior Tribunal de Justiça. Isso se não já ocorrer alguma alteração no próprio tribunal, quando isso for submetido ao colegiado. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é importante a gente aguardar. Não adianta levantar a bandeira em cima de uma decisão liminar, dada num caso concreto, numa situação de extrema relevância do mercado, não só a nível estadual, mas brasileiro, e sair fazendo negócios jurídicos e compra e venda de imóveis nessa situação, tá? Bom, acredito que seja isso. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, fico à disposição e fideliza, segue o canal, curte e até a próxima. Um forte abraço.